Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né, a mais um culto, mais um domingo que nós estamos aqui reunidos para podermos engrandecer o nome de Jesus, para podermos buscar e invocar a presença dele, né? E é tão bom nós desfrutarmos da presença do Espírito Santo, né? Não sei se você, mas às vezes eu fico me perguntando como é que eu conseguia viver sem Jesus, né? Viver sem desfrutar da presença do Espírito Santo de uma maneira tão real, tão viva, né? Receber o toque, a gente crescer em intimidade, em revelação, na palavra, em entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nosso Criador poder nos ensinar o reino dele, os princípios dele, e a gente viver sem tudo isso, né? De viver sem saber que somos amados. Olha só que loucura. Viver sem saber que, a gente até sabe, escuta falar, Jesus morreu, mas o significado que nós temos para Jesus, né? Tão grande e profundo amor sobre as nossas vidas. E estava muito claro assim a unção que o Espírito Santo estava liberando aqui nesse momento de cura, assim, de louvor. Era um movimento de Espírito Santo trazendo alegria sobre a tristeza, trazendo conforto aí sobre os corações, né? Então receba isso por fé aí na sua vida, né? E entre no novo momento aí no seu coração, amém? Então nós estamos numa série aqui na nossa igreja local, e é muito bom nós construirmos e indo crescendo naquilo que o Senhor tem nos direcionado aí nesses dias. E nós estamos falando sobre uma vida mais que abençoada, né? O que seria essa vida, esse estilo de vida que o Senhor está nos direcionando aí nesse tempo? O Senhor me falou, né? Me deu a expressão no meu espírito a respeito de casa, né? Como se fosse uma casa com 4 fundamentos, e um desses fundamentos era uma casa capenga, e que o Senhor nesses dias ele estava restaurando fundamentos sobre a vida de alguns, para que a casa seja alicerçada de uma maneira realmente consistente, e o seu ano de 2022 seja um ano ainda muito melhor que 2021, né? Que você cresça, amadureça, né? Avance, governe, Deus te use muito ainda sobre a nossa vida. Então, quando nós falamos de uma vida mais que abençoada, nós precisamos ter uma convicção no nosso coração, uma realidade, que nós nunca vamos ultrapassar Deus em generosidade, Deus em dar. O caráter de Deus Pai está fundamentado em estender as suas mãos e abençoar os seus filhos. O versículo mais conhecido que nós temos, né? A Bíblia nos fala que Deus deu o seu Filho unigênito. Foi uma expressão dele. Imagina, você mãe, você pai, dando o seu filho, que digamos, né, é o maior valor, o maior presente que você tem. Eu ainda não sou pai, mas o que a gente escuta falar aí, né, é sobre um amor que nunca se sentiu antes de pegar, né? Vocês me confirmam isso, pai? É isso mesmo? Tá certo? Que é algo tão grandioso que tu acha que as pessoas escutam. Eu achei que eu nunca podia amar alguém como amar um filho, né? E Deus deu o seu filho. Ele entregou o seu filho por pessoas rebeldes, né? Pessoas que não queriam saber, pessoas que
estavam muito aquém da realidade, muito aquém dos princípios, muito aquém do propósito, né? A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, e Ele deu seu Filho. Deu seu Filho para restaurar essa intimidade, essa relação. Então o coração do nosso Pai, Ele é um coração tão bondoso, tão generoso, uma expressão tão grande a ponto de dar o seu Filho. A Bíblia chega a nos dizer, né? Se Ele nos deu o Filho, o que Ele vai nos negar? Se aquilo que Ele tinha de mais valor Ele não reteve nos céus, o que Ele pode nos abençoar? A expressão dEle sobre as nossas vidas, a ponto que Ele nos entregou Cristo, né? Isso é para quebrar a incredulidade do nosso coração, porque muitas vezes nós limitamos Deus, limitamos o poder de Deus. Nós não achamos que Deus vai abrir uma porta simples de emprego. Meu irmão, Ele deu o Filho. Que Deus, Ele não pode, sei lá, transformar o casamento. Ele deu o Filho. Que Deus não pode libertar alguém. Ele deu o seu Filho, irmão. Ele deu o que é uma expressão de uma bênção em uma área, uma transformação que Ele pode fazer na nossa vida. Então nós nunca vamos vencer Deus em dar. Mas quando nós vivemos uma vida mais que abençoada e fundamentada de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida financeira também, nós entendemos que essa expressão de dar, de generosidade de Deus, ela é consolidada primeiramente num coração que ele parte de uma fidelidade. Nós vemos ali em Gênesis 14, 20, que diz assim: e Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão é o pai da fé. Abraão, ele é a nossa referência de fé, de um homem que saiu da Mesopotâmia, no meio de vários outros deuses, vários outros ídolos, que escutou uma voz de Deus, e ele saiu e ele foi para algum lugar viver essa aventura de fé. E a primeira vez que nós encontramos a respeito de dízimo, ele está em Gênesis, não está na lei, não está no ambiente levítico das tribos. Ele vem um princípio consolidado de fidelidade do nosso pai da fé, Abraão. Então nós aprendemos dessa vida mais que abençoada, que primeiro Deus ele quer transformar o nosso coração num coração fiel, para que nós venhamos a crescer numa vida de generosidade, de uma expressão que Deus dá, amém? São degraus que a gente sobe. A fidelidade que nós andamos com Deus em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, inclusive na vida financeira também. E para nós desfrutarmos de uma vida mais que abençoada, Mateus 25, 23 diz assim: e o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Está falando sobre uma mordomia. Você que está no grupo da igreja, né? Eu coloquei lá o versículo para você ir meditando um pouco antes de vir para o culto, que isso vai abrir a sua mente. Ele está falando sobre um conceito e um outro princípio. Qual é? Fidelidade no pouco, fidelidade no muito. Infidelidade no pouco, infidelidade no muito. São princípios que o nosso Deus fundamentou sobre a nossa vida. Mas o caráter de um ambiente generoso e de uma pessoa sábia, entendendo aquilo que Deus entregou, ele administra bem no pouco, assim como vai administrar bem no muito. Amém? Agora, se se administra mal no pouco, o muito vai ser a mesma coisa. Por isso que Deus, ele quer que nós venhamos crescer e ir construindo a nossa vida
aos poucos. Deus não pode nos pegar num lugar e simplesmente nos colocar em outro lugar sem preparar a nossa vida para isso. Deus está preparando o nosso coração para nós olharmos para frente, amém? Para nós impulsionarmos o nosso lar, a nossa família, o nosso ministério, a nossa casa. Nós precisamos crescer conforme o sopro do Espírito Santo que vai nos direcionando. O segredo da vida mais que abençoada é administrar para Deus com sabedoria. Gênesis 39:4 diz assim: José achou graça em seus olhos e o servia, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo o que tinha. Quem conhece a história de José? Gênesis, está em Gênesis também. José, se você quer crescer na maneira de administração, de direção, de liderança, com aquilo que Deus entregou nas suas mãos, a vida de José é alguém para espelhar nisso. Um homem que foi escravo colocado na casa de Potifar, vendido como escravo, cresceu na fidelidade, cresceu com a oportunidade que foi lhe dada, mesmo sendo escravo, ele foi crescendo, a ponto de Potifar, que era um homem reconhecido, colocar José para administrar toda a sua casa e todos os seus bens. A Bíblia diz que Potifar não cuidava de nada, a não ser da sua própria comida. O resto tudo, quem cuidava era José. Você vê José indo para a prisão agora, não por falta de fidelidade, mas por consequência do que Deus ainda estava expressando e trabalhando no coração dele. Na prisão, ele permanece sendo fiel. De prisioneiro, ele começa a ser o administrador da prisão. Então havia o carcereiro e depois era José. Deus pega esse homem e coloca agora num cargo que não existia até José chegar, governador do Egito. O Egito era a potência da terra naquela época. José chega e se torna governador, só fica abaixo do Faraó, e ele administra todos os recursos da terra, todos os celeiros, mas por um coração que andou em fidelidade. E eu percebo também a sabedoria de Potifar e a sabedoria também do Faraó e do carcereiro, porque eles viram aquilo que José tinha e abriram uma porta para colocar José no lugar certo. E a Bíblia diz que eles foram, o Egito foi abençoado por causa da oportunidade que o Faraó deu. Potifar foi abençoado e cresceu muitíssimo porque havia José naquele lugar. E a questão do cárcere ali, José se teve com integridade naquela posição. Então uma vida mais que abençoada, para nós lembrarmos aqui, ela é andada em duas pernas. Quem é que se lembra? Qual é a primeira perna? Eu falei no culto passado, é fidelidade. E a outra é generosidade. Se nós queremos caminhar nos princípios do reino de Deus de uma maneira correta, nós devemos nos movimentar nessa direção. Então, a mordomia é nós entendermos que Deus, nos entregou coisas em nossas mãos para nós cuidarmos e administrarmos. Salmos 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós precisamos entender que nós não somos donos, e sim administrador daquilo que Deus nos deu. Bons mordomos, eles zelam, protegem e ampliam a propriedade do Senhor. Mateus ali 25, você vê o que Deus entregou e você vê depois a prestação de contas. Nós vamos caminhar em cima disso daí nessa noite. Então nós precisamos entender: mordomia, zela, protege, cuida e amplia aquilo que Deus entregou.
Mateus 25:14 diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Essa parábola, ela nos fala sobre um agricultor, vamos dizer assim, vou chamar para ficar mais fácil. Um senhor, dono de um lugar grande, ele arrendou, entregou para os servos administrarem aquelas áreas e fazerem prosperar aqueles lugares. O Senhor chamou aqueles e entregou, perdão, eu errei na parábola, me confundi com as palavras, talentos, amém? Entregou talentos nas mãos para aqueles servos cuidarem do que foi confiado, e não só cuidarem, zelarem, mas também prestarem contas daquilo que foi dado, de maneira a multiplicar e ampliar aquilo que foi entregue à mão daqueles homens. Robert Morris diz assim: mordomia é viver com reconhecimento no coração de que o seu dinheiro, seus bens, seu corpo e sua influência não lhe pertencem. Não lhe pertence. Tudo que temos, o Senhor é que nos deu. Hoje nós vamos falar sobre um tema que significa mais que orçamento, amém? E nós precisamos entender, você sabe o que é orçamento? Você tem um orçamento? Para que serve? Será que ele tem fim em si mesmo? Ou existe um propósito maior de nós planejarmos as coisas que o Senhor tem nos dado? Deus quer que você tenha um orçamento para você cumprir o seu propósito na sua vida. O orçamento não é um fim em si mesmo, não é apenas uma lista com dados, é uma ferramenta para que você seja mais que abençoado. O primeiro ponto aqui, quando nós falamos de orçamento, Lucas 14, 28, 30, diz assim, Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, é isso. Qual de vocês primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos o que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém? Orçamento ajuda a você ser honrado e não humilhado. Presta atenção nesse versículo. Eu acho que na hora de eu colar ali, eu cortei o versículo. Esse versículo, ele está dizendo sobre planejamento. Amém? Fala comigo, planejamento. Organização. Ele está expressamente nos dizendo que um homem, ele não pode começar a construir uma torre sem antes calcular se vai conseguir terminar. Porque se as coisas são feitas no meio do caminho, elas não são concretizadas, ela vira motivo aqui de chacota, digamos assim. Que vão dizer: ó, esse homem começou a construir essa torre e ele não foi capaz de terminar. Automaticamente, esse homem, ele não foi honrado. Quando nós temos um planejamento, nós entendemos algo, que essa honra, quando nós começamos algo, finalizamos, se comprometemos a algo, nos responsabilizamos de algo, nós crescemos em honra. Seria diferente se dissessem: olha, esse homem, boa torre, ele começou a construir e ele acabou a torre. Mas na parábola nos conta que o homem começou a construir e ele não teve uma organização para terminar aquilo. Automaticamente, quando nós não nos comprometermos com aquilo que o Senhor nos deu, as coisas elas ficam pela metade. Isso pode ser de várias maneiras, pode ser expressa de várias
situações na nossa vida, em serviço, prestação de contas, entrega, aquilo que comunicamos que vamos fazer, nas nossas responsabilidades financeiras, sei lá, prazo de entrega de algo. Quando não é cumprido o prazo de entrega ou de algo, expressa uma comunicação para alguém, de uma pessoa irresponsável, talvez de uma pessoa que até não foi a intenção da pessoa, mas a pessoa talvez possa sair por mentirosa. A pessoa possa sair por que não é uma pessoa que, talvez empresários aí, pessoas que trabalham com autonomia, que alguma coisa que vão entregar um prazo, não chegou, não foi feito. Comunica algo, expressa algo. O cliente, a pessoa recebe isso de uma forma. Quando não se cumpre prazo de pagamento, contas, expressa algo. Quando tudo que nós começarmos e não terminarmos, expressa uma comunicação que, se ela é costumeira, já é uma questão de caráter. Amém? E precisa haver mudança nas nossas vidas, porque a expressão, como que as pessoas recebem aquilo que nós falamos e aquilo que não é cumprido. Pode confiar, eu vou fazer, deixa para mim, me empresta que eu pago, né? E isso não é concretizado, nós estamos expressando algo, e talvez não se achegue até nós, mas isso pode chegar que as pessoas pensem algo a nosso respeito, e gera um desgaste nas relações pelas faltas de cumprimento e as coisas quando não são organizadas. Amém? Mateus 15:37 diz assim, ó: todos comeram até se fartar, e se ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. O orçamento economiza e não desperdiça. Deus não desperdiça nada. Fala comigo aí, Deus não desperdiça nada. Tudo que Deus dá, tudo que Deus faz, tem um propósito. Nós que desperdiçamos, nós que não valorizamos aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Talvez existem coisas que nós temos nas nossas mãos hoje, que foram nos dadas, oportunidades, portas, responsabilidades, recurso financeiro, família, várias coisas que podem ser dadas na nossa mão. Oportunidade, tem coisas que talvez que você tenha na sua mão, você não saiba porque isso está acontecendo, você não sabe porque Deus te deu, mas eu quero dizer para você, não jogue fora. Se você não precisa hoje, provavelmente amanhã isso vai fazer sentido para você. Talvez o que Deus esteja trabalhando no seu coração hoje não faça sentido, mas vai fazer sentido lá para frente, porque Deus não desperdiça nada. Nós devemos aprender, zelar e guardar aquilo que Deus nos deu. Deuteronômio 22:8 diz assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um paralelepípedo em torno do terraço, para que não traga sobre a casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Um orçamento ajuda a ser sábio e de maneira previnente. Como assim? A construção, aqui em Deuteronômio 28, ela está nos falando sobre alguém que não pensou só sobre na construção, mas pensou no problema que poderia dar se não fizesse uma segurança. Então, quando nós temos o orçamento, uma visão, somente o orçamento vai poder te dar uma visão de futuro. O que seria orçamento? Orçamento é o que você tem hoje. Você pode colocar na sua vida financeira, assim como você pode colocar em tudo aquilo que você tem hoje. A igreja que você tem, o ministério que você tem, a família que você tem, os filhos que você tem, quanto você ganha, os cursos que você tem, tudo. O que você tem hoje é que vai te dar uma visão de futuro. Se você não sabe o que você tem hoje, como que você vai planejar um futuro? Como que você vai saber que passo que você deve dar?
Como que você vai saber o que você está construindo hoje, se continuar vivendo assim, o que vai ser construído amanhã? Ou o que vai ser construído daqui a um ano? O que você vai ter construído, andando e se movimentando da maneira com que você tem nas suas mãos hoje? Será que as coisas vão mudar? Ou será que as coisas elas vão permanecer a mesma? Provérbios 22, 26 diz assim, ó: não estejais entre os que se comprometem, que ficam por fiadores. Sem orçamento não tem como assumir compromissos, meu irmão. Tem gente que não consegue, não quer, rejeita os princípios de Deus e acha que jargões vão fazer mudar ou movimentar o céu. Meu irmão, o que Deus quer das nossas vidas é fidelidade e um caráter construído em generosidade. Não adianta nós usarmos jargões se nós não construirmos de uma maneira correta. Sei lá, eu vou usar a fé sem um orçamento, sem consciência. Tem gente que acha que fé, a gente usa fé, vamos lá, parte financeira, gasta tudo que tem, acha que Deus vai prover e coloca tudo nas contas de Deus para Deus dar um jeito. Não é assim que funciona. Deus quer que nós venhamos a crescer, sabe, em fé e saber expressar a fé. A fé, ela não é fruto de imaginação. A fé, ela não é fruto de expectativa. A fé, ela não é fruto de sorte, achismos. Não. A fé, ela vem de uma fé consolidada na palavra de Deus, na voz de Deus. Não adianta nós querermos usar a fé de maneira inconsequente ou sendo negligente e achar que Jesus tem que resolver todos os problemas que nós nos metemos na hora que nós queremos nos meter. O que Deus faz? Deus nos mostra, Deus nos ensina, Deus nos direciona. Pastor, mas eu não devo usar a fé na minha vida. Você deve usar a fé. A fé não serve para ser guardada. Como assim então? Você deve usar a fé, até inclusive na vida financeira, mas a partir de uma construção em Deus, a partir de uma palavra de Deus, a partir de uma direção de Deus, a partir de um propósito de Deus na nossa vida. Deus, como Ele não desperdiça nada, Ele não faz nada por acaso também. As coisas, elas têm um propósito na nossa vida, e eu quero que você abra a sua mente aí para entender por que Deus quer prosperar a sua vida. Se hoje Deus fosse prosperar a vida de alguém, por que seria você? Que propósito tem Deus de abrir a comporta dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a vida financeira de você? Que propósito tem? Que propósito tem Deus em restaurar o seu casamento? É só restaurar o seu casamento, ou para o seu casamento ser um testemunho para outros casamentos? Que propósito tem Deus em dar algo para você? Deus tem propósito em dar. Deus tem propósito em fazer. As coisas não acontecem por acaso. Amém? O que é usar fé na vida financeira? Construir. Deus muda o meu caráter. Eu vou andar em fidelidade, eu vou andar em generosidade, eu estou preparado para receber. Mamon não é o meu Deus, mas o dinheiro é o meu servo. Eu uso o dinheiro com um propósito, eu uso os recursos com um propósito. E daí Deus deposita na nossa mão, e nós entendemos o porquê Deus nos deu, que propósito tem, que direção tem, aonde aplico, aonde invisto, o que faço, como me movo, o que o Senhor vai fazer para... Qual é o desejo, qual é a vontade de Deus em prosperar a nossa vida, em abrir portas? Vocês estão entendendo? Existe um propósito, meu irmão. Existe um porquê. Existe um desejo de Deus de alargar as nossas tendas, para que nós venhamos a governar sobre a terra, para que nós venhamos a cultivar a terra, para que venhamos a avançar nos lugares. A nossa oração tem que crescer em visão. Como assim? Deus, eu quero um negócio.
Deus vai dizer, tá, ok, mas por que você quer um negócio? Ah, eu quero um negócio para sustentar minha família. Boa, mas o que mais pode ser feito com isso? Tu entende que existe mais? Que Deus, Ele quer nos tirar de coisas assim e quer ampliar a nossa visão. Por que Deus não pode te levantar para você ser um grande investidor de missões? Para você bancar missionário em nações que não foram alcançadas para o evangelho ser pregado. Por que não pode ser você? Por que você vai ser aquele que vai estar sempre, parece só, pedindo, parece um coitadinho que depende de todo? Por que você não vai ser aquele que vai dar? Deus, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer colocar a nossa vida em ordem. Mas nós temos que sair da malandragem, das coisas do jeitinho brasileiro. Nos ensinaram de maneira errada, de maneira não honrosa a lidar com essas coisas. Quer ver uma coisa que falavam muito, não sei se ainda falam isso, faz tempo que eu não escuto, mas falavam lá do Serasa, é isso? Vai lá, gasta tudo, suja que não dá nada, daqui a 4 anos está limpo de novo. Alguém já escutou isso? Pega o empréstimo, dá 10 mil de empréstimo, gasta tudo, porque 4 anos você pode pegar de novo. Não dá nada. Olha a malícia, né? Meu irmão, nós precisamos desenrolar a nossa vida, desenrolar a nossa vida financeira, começar a andar em honra em nome de Jesus, pagar as nossas dívidas. O organizado, ele conclui as coisas, ele não deixa pela metade. Concluindo as coisas também, ele não desperdiça aquilo que Deus deu. Então, o Senhor, Ele quer hoje nos falar sobre organização na nossa vida, amém? Essa construção. Então nunca espere que Deus derrame mais recursos sobre a sua vida, se você está administrando mal o que Ele te entregou. Cuide bem para o dono e não para você, porque você não é o proprietário de nada, apenas o administrador. Robert Morris diz assim, a abundância pode ser um teste de caráter mais duro do que a pobreza. Pode ser um teste na nossa vida. Como assim? Se o nosso coração ele não está fundamentado bem, nós podemos nos tornar avarentos, consumidores, só consumir, querer, sem um propósito de dar. Como que eu posso ser generoso? Você pode perguntar, meu irmão. Você pode começar dando as roupas que você não usa, e não roupa velha, tá? Para de dar coisa velha para os outros. Dá coisa boa. Sabe? Mania, às vezes só querem dar coisa velha. Dá uma coisa boa. Aquilo que talvez você não use, mas é bom, abençoe alguém, entregue para alguém. Fica lá guardado sem propósito, só às vezes vai olhar lá, tá com aquele bicho na roupa lá. Nunca usou, né? Já gastou, se nunca usou, já gastou mal. E ainda retém ainda, de vez de dar para alguém que vai usar. São expressões de generosidade. Sabe, abençoa alguém na rua, morador de situação de rua, ajuda alguém, faz marmita, sei lá. Eu me lembro uma vez que eu fui almoçar na casa de uns amigos meus. E daí na hora do almoço, né, fez a comida, né, tal. Daí eu orei, agradecendo o Senhor, abençoe este alimento, né, que nunca nos falte, que o Senhor também alcance aqueles que não têm o que comer, que passam necessidade aí nesse momento, que o Senhor abençoe, estenda as tuas mãos, né. Daí estou eu no centro, né, porque lá estou passando, alguém me puxa.
me dá um lanche, por favor, eu preciso comer algo. Na hora, Deus me disse: tu é a resposta do que tu orou no almoço. Seja a igreja na vida dele. Nós somos a resposta, meu irmão. A expressão de estender as mãos e de abençoar. A Bíblia diz, olha, Tiago ele diz, se você tem condições de ajudar alguém que te pede algo, alguém que está necessitando de algo, e você tem condições, e você diga: Deus te abençoe, isso não vale nada. Deus não quer que Deus abençoe, Deus quer que você abençoe, Deus quer que eu abençoe, que nós venhamos ser a expressão do cuidado de Deus, de estender a mão e poder fazer o que a gente pode. Deus sabe até onde a gente pode. E se nós temos feito com pouco, imagina o que nós vamos fazer por muito. Eu oro para Deus abundar, crescer essa igreja, que a gente consiga construir mais casa para as pessoas, que conseguimos fazer mais projetos. Agora vamos ter o desafio financeiro para conseguir fazer o projeto com as crianças lá, mas em nome de Jesus a gente vai fazer. Vai conseguir uniforme, vai conseguir bola, vai conseguir alimentação para aquelas crianças. Nós vamos conseguir como igreja, nós vamos colocar o pé, nós vamos se mover, sabe? Nós vamos investir, e Deus vai fazer. Deus vai levantar pessoas. Nós precisamos nos levantar com esse coração disposto a abençoar. Amém? Mateus 25, Bíblia, talento, tá certo? O que era um talento naquela época? Talento, a gente pode falar sobre, é o que valia a 10.000 denários de prata. Você vai ali ver naquela... Quem é que leu essa parábola que eu coloquei no grupo? Alguém leu? Se você não leu, depois você lê na sua casa para você conseguir entender melhor, tá bom? Recebeu 1 talento. O mínimo, o menor recebeu 1. Outro recebeu 5, outro recebeu 10. Mas o que recebeu 1 talento, que foi aquele que enterrou o talento, no mínimo, o Senhor estava falando na parábola que ele recebeu 10.000 denários de prata. Sabe quanto que valia, quanto tempo uma pessoa demorava para ganhar 10.000 denários de prata? Equivale a 20 anos de trabalho de uma pessoa normal na época. 20 anos de trabalho era o que valia um talento, um denário. Quer dizer, um talento que vale 10.000 denários. Jesus traz aquela parábola no contexto a respeito, falando de dinheiro mesmo, de depósito mesmo, de investimento mesmo. Ele está falando, ó, o Senhor investiu naquelas pessoas, deu a cada um, entregou na mão de cada um. Então não era pouco o que ele estava recebendo. Ele estava entregando a cada um, a Bíblia nos diz ali, segundo a sua capacidade. Ele chega a usar essa palavra, capacidade. O que você recebeu, entenda, o que você tem nas suas mãos, você tem capacidade de multiplicar, você tem capacidade de fazer crescer, você tem capacidade de aumentar, amém? Você tem essa capacidade que veio do céu. Deuteronômio 8,18 diz assim: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele lhe dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus, Ele dá capacidade, Deus, Ele dá estratégia, Deus, Ele dá visão. Você pode, amém? Quebra isso na sua mente. Se você não acredita em você mesmo, você tem que sair hoje acreditando que você é capaz, acreditando que você vai conseguir, acreditando que você pode. Você, mas eu tenho limitações. Mas você pode. Mas eu tenho dificuldades. Você pode. E Deus te dê a visão em nome de Jesus, e você passe a acreditar no que o Senhor está dizendo que você é capaz. Amém?
Vamos lá, versículo 14 e 15, diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Aí, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Deus não comete erros. O que Deus te deu é o que hoje você tem capacidade. Amém? Capacidade para fazer crescer. A Bíblia nos fala ali que um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Você precisa olhar para o que você tem e você precisa se alegrar com o que você tem. Se alegrar com o que você tem. Uma das grandes frustrações de não se alegrar com o que você tem é começar a comparar com o que os outros têm. O que os outros têm é o que Deus deu e o que eles têm capacidade para fazer muito mais. Você tem capacidade de fazer crescer e ampliar muito o que Deus te deu. Então a comparação faz com que haja frustração no nosso coração. Nós precisamos ser gratos e nos alegrar hoje com o que Deus nos deu, porque Deus está realmente confirmando no nosso coração a expressão daquilo que Ele nos deu. E conforme nós vamos crescendo, nós vamos celebrando e nos alegrando com cada conquista. Agora, se no primeiro ponto aqui já você é alguém que não é feliz com o que você tem, você não vai conseguir conquistar os lugares que o Senhor já te deu. E precisa começar a orar para Deus gerar alegria no seu coração. Feche seus olhos. Eu vou dar um minuto para você agradecer o que o Senhor te deu, para você se alegrar com a família que você tem, com o emprego que você tem, com os recursos que você tem. Se você consegue ver o que Deus vai fazer lá na sua frente, na sua vida, comece a se alegrar com o que você está vendo que vai acontecer na sua vida. Comece a desfrutar já desse ambiente, dessa mudança. Comece a se alegrar com essas portas. Se alegre, meu irmão. Se alegre e se alegre em Jesus. Amém? Aplauda o nome de Jesus, hein? Olha só, a Bíblia ela fala tudo. Amém? Então o primeiro ponto é nós nos alegrarmos, celebrar com o que Deus confiou na nossa vida. O segundo ponto é procure investir para multiplicar os recursos que o Senhor te deu. Mateus 25:16 diz assim, ó: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou outros 5. Olha só, a Bíblia, nós temos que prestar atenção nas palavras. Ele recebeu, e a Bíblia diz que imediatamente. Ela está falando do que? De prontidão, iniciativa. Você quer crescer na sua vida, você precisa ter iniciativa, prontidão, disposição no seu coração para isso, para multiplicar o que Deus te deu. E ele aplicou os recursos e ganhou de 5, ele ganhou mais 5. Mateus 25:17 diz assim, ó: também o que tinha 2 ganhou mais 2. No reino, os resultados eles são importantes. Deus é um Deus que não investe errado. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Ele nos chamou para dar frutos, mas não poucos frutos, qualquer fruto. A Bíblia destaca assim, ó: que você vá e dê
muitos frutos. Olha só. Ela não está falando sobre qualquer frutificação, ela está falando sobre uma frutificação realmente expressiva no reino. Então Deus, Ele vai fazendo nós avançarmos e nós vamos crescendo, conquistando, prosperando, aprendendo, subindo degraus do reino. Então nós precisamos crescer em todas as áreas que o Senhor nos deu, multiplicar, aplicar. Como que se aplica? Eu não sei. Talvez estudando, talvez trocando de emprego, talvez um negócio, talvez um ministério, uma responsabilidade, uma porta que você tem, que vai fazendo você multiplicar e você crescer. Você precisa crescer no seu ministério, na sua família, na sua liderança. Deus não é um Deus estagnado, amém? O Espírito Santo é um vento que se move, é um vento que nos leva para frente, é um vento que nos leva a amadurecer e a saber lidar com todas as áreas, subindo degrau por degrau, crescimento por crescimento, princípio por princípio. Terceiro ponto, nunca enterre seus talentos. Mateus 25:18. Mas o que tinha recebido um talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Olha só. O que está enterrado na sua vida aí? O que parece que não avança, não cresce, não rompe, não sai do lugar? Quanto tempo que isso está assim? Existem coisas que talvez você enterrou na sua vida. A Bíblia, ela fala ali sobre aquele servo, esse servo que enterrou. Ele diz: olha, eu sei que o Senhor é um Senhor que colhe onde não planta, e eu tive medo, e eu enterrei o que você me deu. Ele diz: olha, servo infiel, servo inútil, por que você pelo menos não deu aos banqueiros, que quando eu viesse buscar, eu buscaria com juros o que tu está me dando? Olha o pensamento desse que tinha um. Ele pensou: olha, eu recebi o que Deus me deu, eu vou enterrar, porque o Senhor colhe onde não planta. Se eu enterrar, automaticamente vai crescer, alguma coisa vai dar. Ele estava comparando aquele senhor como um agricultor. Porque quando a gente enterra, é como nós nos abstesse da nossa responsabilidade. Como assim? Pensa numa plantação, você enterra, enterrou, ok? Quem vai fazer crescer é Deus. A chuva quem vai dar no tempo certo é Deus. É como se tudo dependesse meramente de Deus. Mas o talento, a multiplicação e o avanço não é assim. O que você enterrar não vai crescer, não vai prosperar. Não é Deus que vai fazer isso. Ele está dizendo aqui na parábola: o Senhor deu, e um dia vai voltar para prestar contas. Como é que está a sua vida do que eu entreguei? Mas Deus nos dá e a gente passa para Deus de novo. A responsabilidade das coisas darem certo é de você. Você que tem que buscar, você tem que avançar, você tem que investir, você tem que pensar, você tem que ir para frente, você que tem que sair do lugar. Se Deus quiser, que frase legal. Se Deus quiser, amém? Mas essa frase não pode nos deixar numa zona de conforto, entendeu? Essa frase, se Deus quiser, não pode nos deixar numa apatia de não fazer nada. Meu irmão, se você quer crescer, você precisa estudar. Você precisa procurar uma porta de emprego nova. Você precisa crescer dentro do seu emprego. Você é autônomo, precisa de mais clientes, precisa de uma ideia, precisa de algo que venha do céu, algo que venha de Deus, para não esconder aquilo que o Senhor te deu.
Talvez um dia você recebeu um plano, um sonho, uma direção, um projeto, algo gerou no seu coração, mas morreu aí dentro. Por senso de inferioridade, por não se achar capaz, por medo. Talvez você tentou várias vezes aí e talvez nunca deu certo. Mas eu tenho uma notícia para você: um dia vai dar certo. Não para, não desiste, entendeu? Não deu certo até agora, mas vai dar certo. O Senhor está te ensinando. José parecia que a vida dele não ia dar certo nunca, até que um dia ele saiu do fundo da prisão e foi ser governador do Egito. Um dia deu certo, sabe? E a grande perturbação dessas pessoas que enterram as coisas, que eu estou falando sobre uma zona de comodismo, sabe qual é um dos grandes inimigos? Preguiça. Meu irmão, preguiça é pecado, tá bom? Provérbios 20:30. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique disperso e terá alimento de sobra. Ó Deus falando aí. Meu irmão, a preguiça precisa sair da nossa vida em nome de Jesus. Expulsa isso da sua vida. Sabe, o preguiçoso recebe algo de mas vai dar muito trabalho. Sabe? Mas vai dar trabalho. O reino de Deus é trabalho. Deus não tem problema com trabalho. Se você tem, precisa mudar o seu coração. Deus não tem problema com trabalho. Deus não tem problema em se mexer. Deus não tem problema em fazer as coisas, em se movimentar. Olha só, Provérbios 10, 4-5. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos dignas lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Era para você estar se mexendo aí, mas enterrou, está dormindo. E os dias estão passando e continua dormindo. E o ano passa e continua dormindo. Continua do mesmo jeito, continua da mesma forma. Precisa agir, meu irmão, precisa se movimentar. As coisas dão trabalho mesmo. A vida não é um conto de fadas, não é imaginação. As coisas, nós precisamos ir atrás para conquistar. Deus diz: olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. É uma terra muito boa. Vocês vão prosperar naquela terra. A terra, ela pertence de vocês. Obrigado, Deus, pela terra. Mas agora vá lá e marche, lute, conquiste a terra. Tira os inimigos de lá e estabelece o reino lá. Mas daí, né? A gente quer a terra que mana leite e mel vazia, sem ninguém, sem trabalho, paz e amor para o resto da vida. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa se preparar para as portas, você precisa se preparar para as oportunidades, crescer nisso daí. As coisas, elas dão trabalho mesmo. O ministério da vida da igreja, ela dá trabalho mesmo, principalmente numa igreja pequena. Você vai ver um montão de erro, e quando você entra para servir, você vai ver mais ainda. Mas a questão é: quem é que vai resolver os erros? Erro, eu sei que tem. Coisas que precisam mudar, eu sei que tem. Coisas que precisam melhorar, eu sei que tem. Mas a questão é quem que vai assumir e vai dizer: deixa que eu faço, entende? Mas dá muito trabalho. A gente sabe que dá trabalho. A gente sabe que é desafiador. Mas as coisas, elas precisam ser feitas, tá certo? Então, show preguiça da vida aí, em 2022. Amém? Mateus 25:19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse:
o Senhor me confiou 5 talentos. Veja que eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Prestar contas de tudo o que recebeu para administrar. No reino de Deus, como filhos de Deus, entenda algo: você já é administrador. A questão é que você pode ser um bom ou um mau administrador. Todos aqui já foi confiado algo. Talvez você não entenda, não perceba. Talvez você olhe e diz: eu não tenho nada. Isso é mentira, você tem sim. E não é pouco, como a gente viu ali nas parábolas. Na parábola do talento, quanto vale o que o Senhor entregou nas nossas mãos? Tem muito valor o que o Senhor nos entregou. E esse entendimento de prestar contas, ela é uma cultura do reino dos céus, amém? A prestação de contas. Prestação de contas é chegar no final do mês e ver o que entrou é o que saiu. É ver se as coisas estão calculadas de maneira correta, por exemplo. Orçamento da sua família, da sua casa, da sua vida. Se as coisas estão certas. Deus está nos chamando para uma prestação de contas de tudo aquilo que Ele nos entregou nas nossas mãos. Tudo nós daremos contas ao Senhor. E o Senhor não quer que nós venhamos entregar as coisas da mesma forma que recebemos. Isso é inadmissível para Deus. Não se tem desculpas para isso. Prestar contas é observar, é se examinar. Você precisa respirar qualquer hora. Tenha um tempo de meditação, de oração com Deus. Busque assim. Senta, pede sabedoria, pede discernimento para o Espírito Santo e coloca as coisas no papel. Isso vai te dar uma clareza muito profunda. De quê? Para você examinar a sua vida, o que está certo, o que está errado, o que precisa melhorar, o que precisa ser aperfeiçoado, o que eu preciso crescer, o que precisa mudar, onde eu preciso investir, como está a minha vida espiritual. Se faça perguntas, se examine, busque conselhos. Se você não estabelecer essa cultura aqui, um dia nós vamos chegar diante de Deus e simplesmente nós vamos ter que dar conta das coisas. Sem isso ser uma cultura no nosso coração. Amém? Mateus 25, 26, 27 diz assim: o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Invista para construir e multiplicar, além de aplicar. Como assim? O que pode fazer para melhorar a sua vida hoje? O que você pode fazer para ter uma renda extra hoje? Tem duas coisas. Se as tuas finanças estão mal, só tem duas coisas que você pode fazer. Quais são? Primeiro, você olha e para de desperdiçar o que você está gastando que não deveria gastar. Que essa é uma solução, é como se fosse um band-aid, não é a melhor solução, tá certo? Não que não deva desperdiçar, você deve manter isso. Mas isso, tá, não vai fazer você crescer numa amplitude maior. Vai você, ok? Mas vai continuar te deixando numa zona de conforto, com mais dificuldade ainda em algumas coisas. Mas é uma boa coisa para você ir se resolvendo na sua vida, amém? Deixe de gastar, deixe de desperdiçar. E o segundo ponto, meu irmão, é só você prosperando e conseguindo mais renda. Não vai cair dinheiro do céu de chuva. Assim. Por quê? Deus te deu mão, te deu mente.
Não que não possa vir algo assim sobrenatural e alguma coisa acontecer, mas isso não limita de nós nos movermos, amém? Porque a gente fica esperando por Deus e Deus fica olhando para que, olha o que eu te entreguei. O que você pode fazer? O que você pode fazer hoje para ter uma renda extra? O que você pode fazer? Busque. Sabe? Que isso vai ajudando a você organizar a sua vida e a sua casa. Talvez você esteja nos visitando aqui hoje. Eu sei que não é uma palavra que talvez empolgue assim o seu coração. Mas é tão importante nós falarmos disso. Você não tem noção de quantos casamentos terminam por causa dessa área. De tantas pessoas que têm crises de ansiedade e problemas nessa área. Gente que não consegue dormir porque a cabeça fica assim, ó. Gente que não tem perspectiva de futuro. Gente que não tem perspectiva de conquista, perspectiva de avanço. Porque não sabe lidar com aquilo, não consegue nem enxergar mais o que tem nas mãos. Não se acha nem capaz. Sabe, esse espírito de mamon, ele nos amedronta, ele nos escraviza, ele nos coloca, sabe, numa vida ansiosa, numa vida preocupada, é um desgaste tão grande. Porque as pessoas não sabem lidar com aquilo que o Senhor entregou. Nós precisamos cuidar muito bem daquilo que o Senhor nos deu, para nós não perdermos as oportunidades que tem ali para frente. Deus quer te colocar em lugares. Deus quer abrir porta para você. Mateus 25, 28, 29. E a gente vai se encaminhando por fim aqui. Tirem o talento dele. Olha só, olha isso daí, isso precisa mexer com você. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele fala assim, ó, para o que teve enterrou. Servo mau, servo infiel, tu foi inconsequente com o que eu te entreguei nas mãos. Se no mínimo tu tivesse entregado a um banqueiro, eu teria buscado em juros. Ele está dizendo assim, se no mínimo tu fosse um pouquinho sábio e inteligente, que você não teria ainda muito esforço, você me enterra ao invés de dar aos banqueiros que ia buscar em juros isso. Mas você é um servo mau e infiel, sai daqui. E ele tira aquilo que ele tem e dá àquele que fez crescer o que tinha. Porque aquele que tem 10, ele pode pegar 11, ele pode pegar 12, pode pegar 13, pode... Quem limita até onde você vai é você mesmo. Quem limita até onde você pode é você mesmo. O que o Senhor está nos ensinando? Existem portas. Se você não entrar, outros vão entrar. Lugares que você não assumir, outros vão assumir. Responsabilidades que você não pegar para você, sendo que você tem capacidade para isso, outros vão. Outros vão aceitar o desafio. Outros vão sair da zona de conforto. Outros vão tomar a iniciativa. Outros vão ir, meu irmão, vão ir e vão chegar em lugares realmente grandes. Nós precisamos sair da caixinha nesse ano, sabe? Precisamos sair da caixinha. Eu quero me alegrar com o que o Senhor está fazendo na sua família, na sua vida. Eu quero me alegrar com os testemunhos. Sabe, essa semana eu me alegrei ali, 3 irmãos conseguiram emprego, eu fiquei feliz demais. Sabe? Alegria em ver dar certo. Alegria em ver as coisas crescerem na sua vida, prosperarem. Eu falo isso não só na vida financeira, eu falo em todas as áreas, tá certo?
A gente se ajuda. Tem gente que a gente dá a oportunidade, mas a pessoa não agarra. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Até quando você vai perder oportunidades? Até quando não vai assumir aquilo que é para você? Até quando vamos ficar nessa mesmice assim? Nós devemos nos alegrar com o que temos. Sim. Ser muito grato. É muito bom nós termos para nós. É muito bom. Mas a Bíblia diz que é maior alegria em dar do que receber. É bom a gente ter para nós. É bom a gente ter a nossa mesa, poder almoçar ali, sabe? Às vezes quer sair, quer comer uma coisinha. É bom. Tem gente que não consegue nem fazer isso aqui, infelizmente. Mas é bom nós termos para poder receber os outros e dar. Então, isso tem que ser gratificante na nossa vida. E não querer reter. Todo aquele que retém o que tem não mudou a mente, não mudou o coração. Nós começamos a limitar as coisas, a limitar demais. Quero convidar você a ficar de pé. Eu logo quando me converti, dizia: Deus, ok, eu vou comer, eu prego, mas eu nunca vou pregar sobre o que eu preguei hoje. Não vou falar de dinheiro na igreja jamais, não vou falar dessas coisas jamais. Inconsequente, porque a gente precisa ensinar os princípios de Deus, a gente não pode. Deus precisa abrir os nossos olhos para sermos guiados por isso. Porque a Bíblia, ela nos fala sobre isso. Deus não tem problema com isso. Nós muitas vezes temos problema com isso. E se teu coração talvez esteja desconfortável com essa ministração de hoje, tá tudo bem, tá certo? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, fica muito em paz. Mas o Senhor é aquele que dá a provisão. Eu já experimentei, sabe? A provisão de Deus, ela vem com um propósito de Deus, amém? Deus sustenta todos aqueles que estão no lugar certo. Deus sustenta. Tenho tantos, sabe? Eu me sinto muito abençoado por Deus. E eu vejo o quanto Deus cuida da minha vida. Quando eu me entreguei e resolvi acreditar em dar passos, em viver na dependência, em me mover, servir. Teve um dia que eu falei: Deus, no outro dia ia virar o meu cartão, eu não tinha dinheiro para pagar o meu cartão. Meu Deus, eu quero descansar o meu coração em Ti. Tomando banho, eu estava meio inquieto, porque não tinha nunca acontecido assim, dessa forma. Meu Deus, eu quero me lembrar hoje que a missão é tua, que o que o Senhor tem para minha vida eu resolvi entregar ela por completo a Ti. O Senhor é quem cuida de mim, da minha casa. Move algo, Senhor, move o céu. Eu fiz isso. De noite eu recebi uma oferta de R$1.000, que foi o dinheiro do meu cartão. Eu falo isso não por orgulho, vaidade, mas para instigar a fé. Deus faz, Deus, eu quero que você entenda que Deus, Ele é um cumpridor de propósito, e Ele é o supridor de todas as coisas, tá? Se você trabalha, Deus, Ele é o teu supridor.
Se você é empresário, Deus continua sendo o seu supridor. Se você é autônomo, Deus é o teu supridor. Não importa, é Deus quem coloca as coisas na nossa mesa. Deus faz, Deus nos empurra, Deus nos leva. Mas Ele não quer que nós venhamos a ficar parados, amém? Algo precisa ser feito. Se a sua vida ela não está boa assim, dessa forma que você está vivendo, independente da área que você está, você precisa receber uma indignação santa do Senhor aí para se mexer, para dar passos que você não deu, para se movimentar de maneiras que você não se movimentou e experimentar de tudo que Deus pode fazer na sua vida.